mais um episódio do Projeto 230. Estamos hoje na Sala Tejo, aqui na Assembleia da República, para entrevistar o deputado Pedro Sousa, eleito pelo Círculo Eleitoral de Braga, pelo Partido Socialista. Pedro, muito obrigado por nos ter aceitado. Ora, é essa. E a primeira pergunta era, aliás, não, a pergunta era logo o desafio das duas verdades e uma mentira. Diga-nos o que é. Mas tem que dizer o que é verdade e o que é mentira? Diga primeiro, depois tenta adivinhar, depois como correr, veremos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito aos 230 o convite para estar aqui convosco, é com muito gosto que eu faço. Acho que esta iniciativa é uma iniciativa muito meritória, muito benévola, de ajudar à aproximação entre os eleitores e os eleitos, de dar a conhecer aqueles que são os representantes na Assembleia da República e, portanto, deixar-vos uma palavra de simpatia pelo vosso trabalho. Duas verdades e uma mentira. Eu acho que vocês vão adivinhar rápido, até porque tiveram aqui uns minutos à minha espera. Eu acho que eu vou dizer já, eu sou pontual. E sou um tipo empático e tenho vertigens. Ok, pronto, diria que as vertigens se calhar é o mais provável de ser verdade. Quer dizer, não, de mentira. Pois é isso. Diria que é mentira, porque qualquer pessoa de Braga vai a Bom Jesus não pode ter vertigens. Não, e também não é por isso, é porque ser pontual não podia ser verdade depois da hora que eu acreditei, não é? Portanto, é mesmo, eu sou pouco pontual. Eu sou um tipo que faz muitas coisas, tem muitas frentes abertas e então anda sempre muito em correria. Acho sempre que o tempo chega, mas depois as coisas acabam por... Sim, trabalho em muitas coisas, tenho múltiplas atividades e, portanto, sim, considero que trabalho muitas horas. Eu não digo que seja produtivo em muitas horas, agora que trabalho muitas horas, trabalho muitas horas. Pronto, já chegamos a esse ponto. O primeiro ponto onde também queria chegar é que o Pedro nasceu no dia 25 de novembro de 1982. Portanto, para si não há dúvidas de que é um dia para celebrar. É um dia importante, sem dúvida. Eu sou socialista, social-democrata, de uma esquerda europeia, inovadora, progressista, nada uma esquerda fixista e com outras ideias pouco dadas àquilo que são os valores do socialismo democrático, da liberdade, da fraternidade, da igualdade e, portanto, apesar de não confundir os planos e não colocar o 25 de novembro, porque só houve necessidade do 25 de novembro porque houve o 25 de abril, portanto o 25 de abril é sempre o dia inicial inteiro e limpo, o primeiro, o maior, mas não tenho dúvidas nenhumas e nenhum problema em reconhecer também a importância do 25 de novembro, até porque é o dia em que eu nasci, portanto teria importância de qualquer dos modos, não é? Claro que sim. Para mim em particular. O Pedro estudou na Universidade do Minho, verdade. Estudou perto de casa. Acha que esse campus em específico, essa universidade, o direcionou de algum modo a nível ideológico para depois vir-se a juntar à juventude e ao Partido Socialista? Não, acho que não. Acho que isso aconteceu mais cedo. Eu venho de uma família não com vínculos ao Partido Socialista formais. O meu avô foi militante muito velhinho já, foi uma coisa que ele decidiu fazer, mas o meu avô foi militante antifascista, distribuía propaganda contra o regime, tinha uma gráfica ilegal onde nas profundezas de Trás-os-Montes, nos anos 60 e 70, fazia o seu combate à ditadura e eu cresci ao colo do meu avô a ouvir falar destas histórias, de ouvir falar de liberdade, de ouvir falar de democracia, de ouvir falar das primeiras organizações de trabalhadores, de direitos, da importância de conquistar direitos para o povo viver melhor e, portanto, eu diria que muito antes de eu chegar à universidade, a minha formação ideológica, o meu espaço de participação política estava já muito amadurecido e muito definido. Mas sim, eu tive sempre uma vida muito ligada ao dirigismo associativo, fui presidente da minha escola no ensino preparatório, fui presidente da minha ação de estudantes no ensino secundário, tenho uma vida muito ligada ao associativismo académico na Universidade do Minho, fui presidente da Assembleia Geral da Ação de Estudantes de Direito, fui vice-presidente da Associação Académica, fui representante dos estudantes no Senado Universitário, fiz uma miríade de coisas. Fui um dos jovens que organizou um grande momento de celebração da liberdade timorense, chamava-se Timor Livre, juntamos 30 mil jovens no antigo Estado de 1º de Maio. E, portanto, tenho desde muito pequeno
uma grande vocação de participação cívica, de querer ter voz, de querer participar, de querer contribuir. Acredito muito naquela máxima de que se queres transformar, vai, faz, avança, não fiques à espera que os outros o façam por ti. E comecei a fazê-lo desde muito jovem, desde a escola. Eu fui presidente de uma associação de estudantes com 13 anos, a primeira vez. Não era sequer, a escola tinha só até ao 9º ano. Eu fui presidente no 8º, o que não era sequer uma tradição. Normalmente eram os mais velhos que eram presidentes das associações de estudantes. E, portanto, desde aí acho que é muito meu. Acho que a vocação e o espírito e os valores e a influência do meu avô paterno, que já não está entre nós e que é uma memória que eu trago sempre muito perto de mim, ajudou muito à minha federação ideológica e à minha formação ideológica. Mas desde muito jovem que eu sinto esse apelo, e acho que é uma coisa também muito minha, porque eu tenho um irmão mais novo que teve o mesmo avô, que teve a mesma formação, que estudou nas mesmas escolas, que partilhou grande parte dos mesmos amigos. E tem a mesma filiação partidária? Não quero sequer ouvir falar da atividade política e não tenho esse apelo, e portanto há sempre um percurso, um caminho, uma circunstância, mas depois há também algo que é nosso, que é de cada um, e pronto, eu desde muito jovem que trago esse apelo comigo acho que é essa a justificação. Quando cheguei à universidade trazia já há largos anos de participação cívica e era já militante da Juventude Socialista. Eu entrei para a Juventude Socialista em 98, salvo erro, entrei para a faculdade em 2000, portanto já chego à Universidade do Minho como militante da Juventude Socialista de Braga, na altura numa estrutura muito pequenina, muito pequena. A estrutura da JS durante muitos anos foi uma coisa muito incipiente e que nós depois deixamos como a maior estrutura do país, com mais de 4.000 jovens militantes, uma grande conselhia, uma grande federação, e com um trabalho muito importante que durante muitos anos foi também um fator diferenciador e de vitórias para o Partido Socialista. Depois o Partido Socialista, num quadro também normal e natural de rotatividade democrática, perdeu a Câmara em 2013. O PS foi poder em Braga 37 anos, com Mesquita Machado, 76 a 2013, com o engenheiro Mesquita Machado, e era natural, ao fim de quase 40 anos, que houvesse uma vocação de mudança. Foram agora estes 12 anos, com uma coligação de direita, liderada pelo PSD, liderada pelo Presidente Ricardo Rio, e que terminará também essa liderança do município em 2025, quando o Partido Socialista voltar a ganhar a Câmara Municipal. E quem é que vai ser o candidato socialista? Vai ser Pedro Sousa? Não está fechado, não é um processo que temos fechado, é naturalmente uma possibilidade. O Pedro Sousa é o líder do partido, eu sou o líder do partido, tenho uma participação autárquica muito consolidada, fui líder do PS na Assembleia Municipal 7 anos, estou muito ligado ao tecido associativo, ao tecido industrial, às juntas de freguesia, ao território, e essa é uma possibilidade. Mas não é algo que eu hoje possa dizer, isso é algo que, em primeiro lugar, terá de ser discutido, debatido nos órgãos do partido, é algo que estamos a fazer também num diálogo estruturado e próximo com a Direção Nacional do PS, e aquilo que a mim, enquanto Presidente do partido, me importa mais e é o meu compromisso, é termos uma solução ganhadora. Portanto, o candidato será a pessoa, será o homem ou a mulher que também, perante um conjunto de dados que nós estamos a recolher, perante um conjunto de inputs que estamos a receber e também de estudos de opinião que ora já foram realizados ou que ainda vão ser, nós percebemos que tem as melhores condições para disputar, para ganhar a Câmara de Braga no ano que vem. Com certeza. O Pedro está na Comissão de Ambiente e Energia e, sendo do Norte, certamente que tem uma opinião sobre a exploração de lítio. Acredita que é algo de interesse nacional? Que é importante haver esta exploração? Acredito mesmo, Bernardo. Acho que Portugal é um país que não tem grande riqueza mineral, grande riqueza do ponto de vista da exploração de minérios e de outras fontes de energia, e acredito mesmo que não podemos desperdiçar a questão do lítio. Acho que temos que o saber fazer de uma forma que compagine interesses, que é termos a exploração de lítio, naturalmente, darmos dimensão económica à economia portuguesa num novo filão que até aqui não foi explorado e onde Portugal é, na Europa, um dos países que tem mais jazidas e que, portanto, pode ter aqui uma nova indústria.
Acho que isto naturalmente deve ser sempre procurado compaginar com aquilo que são os interesses das populações, com aquilo que são os interesses dos territórios, mas também sei que nem sempre é fácil de fazê-lo. Estes interesses divergentes nem sempre são fáceis de conjugar. Agora, acho que nós também não podemos ter uma visão paralisante da economia portuguesa e uma visão paralisante do país. O que seriam de determinados países que montaram o seu projeto de progresso e de evolução e desenvolvimento à volta das energias, se tivessem ficado paralisados porque não foram capazes de compaginar os interesses das populações com os interesses da economia, do país, do progresso, da evolução. E, portanto, sim, sou manifestamente favorável à exploração do lítio em Portugal. Acho que é preciso encontrarmos fatores de mitigação, fatores de compensação para aquelas pessoas e para aqueles territórios, para naturalmente minorarmos os impactos que essa exploração naturalmente terá, porque terá obviamente impactos. Ok. No verão passado, em entrevista ao Nascer do Sol, assumiu ser Pedro Nunista. Entretanto, passou um ano, muita coisa mudou neste ano, e o que eu lhe queria perguntar era o que é que hoje é ser Pedro Nunista, o que é que tem de comum de ser Pedro Nunista há um ano atrás e era diferente? Era diferente, não é? Era diferente. Há uma curiosidade interessante. Eu há um ano não. Sim, há um ano atrás estava aqui a almoçar vim cá a almoçar com o Pedro Nuno, outubro de 23, portanto ainda não passou um ano, vai fazer um ano em outubro, e estávamos a falar do partido, do futuro. Eu sou presidente de uma das maiores conselheiras do PS, a distrital de Braga é a segunda maior distrital do país e portanto tem também impactos no desenho do partido em termos eleitorais e da forma como se constroem maiorias para eleger secretários-gerais, tem uma importância muito grande, e estávamos a falar de como é que o Pedro Nuno estava a projetar o próximo ciclo, e estávamos a falar de 2026. Esse almoço foi aqui ao lado, num restaurante bem conhecido, onde o Pedro Nuno gosta muitas vezes de almoçar, que é um italiano ali, quem deixa ali a escadaria principal, e ele estava-me a dizer, eu agora vou fazer comentário político, eu agora vou entrar aqui numa fase diferente, vou voltar a percorrer o país, vou fazer o meu caminho, e o nosso horizonte é o fim do mandato do António Costa, 2026, e uma próxima eleição ao partido, a que eu naturalmente me apresentarei. Em 3 semanas mudou tudo, não é? Caiu o governo, o Pedro Nuno foi, num tempo que acho que não era o tempo que ele desejaria, candidato a secretário-geral, num contexto muito difícil, de fim de ciclo de 8 anos, de um governo que caiu como caiu, não é? Com suspeitas de envolvimento com o Primeiro-Ministro num ato de putativa corrupção, que ainda hoje se encontra por explicar, e esse é um tema muito interessante, não é para o 230, mas a questão da justiça hoje acho que merece uma reflexão muito, muito aprofundada. Acho que não se pode, acho que os cidadãos têm que ser todos tratados por igual, mas tem que haver cuidado na forma como nós acusamos um titular de um órgão de soberania e depois andamos à pesca do que quer que seja. Caiu um governo com maioria absoluta. Isto não pode ser normalizado, isto não pode ser levado com leveza. Não é normal, não pode ser normal. E sim, eu era Pedro Nunista antes do tempo, eu fui membro da Direção Nacional do Pedro Nuno, na Juventude Socialista, temos um caminho comum de mais de 20 anos, somos amigos, somos camaradas de muitas lutas, de muito percurso, e eu acho que Pedro Nuno tem aquilo que sempre teve, é um homem decidido, destemido, corajoso, um homem de ação, um homem que não gosta muito de andar a discutir as coisas indefinidamente, e eu acho que o país precisa dessa coragem e dessa garra e dessa capacidade transformadora. Eu acho que vocês são muito mais jovens do que eu. Tu estavas a dizer que não tinhas nascido quando eu entrei para a Juventude Socialista. É inaceitável que a Comissão Nacional do Novo Aeroporto de Lisboa foi criada em 1967. Em 1967 nós decidimos que o aeroporto da Portela estava esgotado. Em 1967 passaram mais de 50 anos. E o aeroporto está esgotado. O aeroporto entrava a dimensão turística, a dimensão de negócios, a dimensão de congressos, a dimensão de atividade económica em Portugal todos os dias.
E passaram 50 anos e nós não temos aeroporto. Temos agora uma decisão que era o mais fácil, porque o PS preparou o caminho e este governo decidiu, a localização do aeroporto e fazê-lo, mas se não tomarmos todos consciência de que é preciso percebermos algumas decisões do país como imperativos nacionais e conjugar um conjunto de interesses, alinhar um conjunto de interesses para que as coisas se realizem, podemos andar mais 10 ou 15 ou 20 anos com a decisão do aeroporto tomada e sem aeroporto. E eu acho que o país não aguenta este modelo de desenvolvimento e que tem vários fatores de atraso que precisam de uma liderança que seja mais enérgica, mais afoita, mais corajosa, com outro vislumbre, com outra visão para o desenvolvimento da economia, e essas coisas todas são qualidades que eu vislumbro no Pedro Nuno, que já vislumbrava no passado, e que eu acho que ele agora terá a oportunidade de, num contexto difícil, naturalmente, após 8 anos de liderança do PS, com uma maioria direita, com um Parlamento que é todo ele muito novo, não é? Um contexto político muito fragmentado, que traz aqui uma dinâmica muito diferente àquilo que era a tradição parlamentar e com exigências que são novidade, mas que eu acredito que o Pedro Nuno, com a inteligência que tem, com a sagacidade que tem, saberá vencer, e que a breve trecho eu não digo no imediato, eu acho que a estabilidade dos mandatos é importante. Acho que é importante para o país, acho que é importante para as instituições. Assim como eu dizia que não pode ser normal um governo legítimo, eleito, cair por causa de um processo judicial que de palpável tem muito pouco, também para mim não pode e não deve ser normal nós andarmos de eleições de ano em ano ou 2 em 2 anos. Eu sou a favor e não estar estagnados. Há estabilidade das instituições, os mandatos são feitos para durar, são pensados em ciclos de 4 anos para dar tempo para projetar, para planear, para executar, e sempre que estamos a interromper um contexto de mandatos que tem uma normalidade, estamos a contribuir para a confusão democrática, para a disrupção democrática, e quem navega a confusão e a disrupção são partidos de outra natureza que não o PS e o PSD, e são eles que ganham com esse tipo de contexto. Temos agora uma fase na nossa entrevista que são escolhas, dou-lhe 2 hipóteses e o Pedro tem de escolher uma. E começamos sempre por humildade ou ambição. É difícil, porque eu acho que a ambição sem humildade cai com muita rapidez. Eu conheço muita gente muito ambiciosa que no caminho perdeu a humildade, e essa ambição é um fogo fato. Portanto, diria que humildade com ambição. Okay. Cães ou gatos? Cães. Sou apaixonado por cães. Tenho um cão maravilhoso que tem o nome de uma figura histórica, chama-se Gandhi, que é um pacifista e que teve uma história incrível, advogado, e que marcou a história pelos direitos civis na Índia, como vocês sabem. E eu tenho um cão maravilhoso, um Golden Retriever, pelo qual sou muito apaixonado, que se chama Gandhi. Salazar ou Cunhal? Cunhal, sem nenhuma dúvida. Tem um restaurante, o Alma Dessa. Preferia levar Passos Coelho à Taberna Belga ou Ricardo Rio ao seu restaurante? Olha, eu tenho a felicidade de ser amigo do presidente Ricardo Rio. Conheço o Ricardo Rio há muitos anos, e apesar dos desencontros naturais da atividade política, até como te disse, liderei a bancada do PS na Assembleia Municipal durante 7 anos, em que Ricardo Rio foi presidente de Câmara, e portanto sou reconhecidamente dos seus mais afoitos opositores, mas não posso deixar de dizer que se não disser aqui que somos amigos, também não estaria a falar a verdade. Sou amigo do Ricardo Rio, jogamos à bola muitas vezes juntos, temos essa paixão que nos une, o futsal, participamos em algumas atividades ligadas a esse mundo, e somos amigos. Mas diria que, não pela escolha do restaurante, mas porque já conheço o Ricardo Rio e não conheço pessoalmente Passos Coelho, levaria Passos Coelho, mas preferia levá-lo ao Alma Dessa do que à Taberna Belga. Parece-me bem. Campo ou cidade? Cidade para viver, infelizmente é a norma do nosso tempo, não é? 70% das pessoas do mundo hoje vivem em cidades, e há esse sentido da gentrificação é cada vez mais violento,
cidade para viver porque fruto do trabalho, de onde estão os centros de decisão e do contexto em que eu estou envolvido, cidade para viver, campo claramente para relaxar, para descansar e para fruir, porque vive-se muito melhor no campo do que se vive nas cidades. Emmanuel Macron ou Pedro Sánchez? Vínculo ideológico, eu não conheço mal a atividade mais política em França, acompanho melhor, mais recentemente tenho acompanhado mais, também por causa desta eleição recente e deste novo tricô que vai ser preciso fazer para chegar ao novo governo, e que é também ele muito difuso e muito espartilhado, mas acompanho muito mais a atividade política espanhola, país irmão, onde também tive durante muito tempo, eu fiz muitas germinações de debate político com a Juventude Socialista Operária Espanhola, quando era Presidente da Conselhia da JS, quando era Presidente Distrital da JS, e portanto há muito maior proximidade, e há também naturalmente um vínculo ideológico de Pedro Sánchez, que é também um socialista, que é também um social-democrata, e portanto diria sempre Pedro Sánchez face a Emmanuel Macron, até porque os últimos anos de Emmanuel Macron e esta última decisão desta demissão acho que trouxe a França a um caminho e a um momento difícil. Não quero dizer que também não haja momentos difíceis em Espanha, pois também tem havido momentos difíceis em Espanha, de grande despartilho e de alguma disrupção institucional que não é boa, mas eu sou, por várias razões, Pedro Sánchez, e também porque sou um apaixonado pela Espanha, gosto muito da Espanha. A Espanha diz muito, a cultura, a comida, é um sítio onde faço férias com regularidade, há uma afinidade grande com a Espanha e, portanto, além da afinidade ideológica e de visão do mundo com Pedro Sánchez, há um apego que eu tenho com a Espanha que me aproxima de Pedro Sánchez. Se o Ricardo Horta saísse do Sporting Braga, preferia que fosse para o Benfica ou para o Porto? Isso o Ricardo Horta está muito bem de vermelho e branco, não é de encarnado e branco, nem de azul e branco. Está muito bem de vermelho e branco, está muito bem no Sporting Clube Braga, é um grande capitão, é o melhor marcador da história. Eu sou braguista, não tenho segundo clube, fui atleta, estou muito ligado ao futebol, fui durante 13 anos presidente substituto da Associação de Futebol de Braga, do qual o Sporting Clube Braga é clube fundador, e portanto o Ricardo Horta, de quem sou amigo, é cliente do meu restaurante, está muito bem de vermelho e branco, lamento desiludir-te, não sei se querias que eu dissesse encarnado e branco ou azul e branco, ou verde e branco, não perguntaste, mas eu por mim, naquilo que depender de mim, que depende muito pouco, mas se ele porventura me perguntasse, eu estava inclusive disposto a oferecer-lhe uns almoços para ele permanecer de vermelho e branco. Prefere a Praia da Apulia ou a Praia de Ofir? Ofir. Elas são muito ao lado uma da outra, são muito perto, mas Ofir é a praia da minha infância, é mais um sinal de que o Bernardo fez o trabalho de casa. É a praia da minha infância, foi a praia onde eu cresci, foi a praia onde eu brinquei. Os meus avós tinham uma casa, os meus avós do lado do meu pai, neste caso, paternos. Há pouco, não sei se na entrevista não disse meu avô paterno, mas a primeira fase da entrevista era o meu avô materno. Sim. E agora fiquei com a ideia que fiz confusão. O avô que tinha vínculo político era o meu avô materno, os meus avós paternos, os pais do meu pai, tinham uma casa em Fão. Fão é uma pequena vila ali da Praia de Ofir, é a vila freguesia, chama-se Fão, e foi a praia onde eu cresci desde os meus 2, 3, 4 anos. Tenho lá uma miríade infinita de memórias e de lembranças boas com os meus amigos de criança, com os meus primos, e portanto Ofir, apesar de Apulia ser uma praia ótima também, claro, mas Ofir. E nesta fase de escolhas, normalmente viramos para cervejas, normalmente perguntamos entre Sagres ou Superboc. Eu sou do Norte, pois, mas já para ver essa resposta, a pergunta que eu lhe ia fazer é entre cerveja Letra ou Superboc? Letra é mais perto ainda da minha terra, é uma cerveja de Vila Verde, conheço bem os produtores, conheço bem o negócio, é gente amiga, é uma produção artesanal e nós também temos que saber estimular e dar ânimo aos pequenos negócios tradicionais.
aos pequenos negócios tradicionais, de gente que arrisca, que avança, que faz, e é o caso desses 2 sócios da Letra, que são 2 jovens que montaram um negócio muito interessante e que estão hoje a avançar já para outras áreas de negócio. Naturalmente, entre um conglomerado que eu bebo muitas vezes, de Superboc, ou uma cerveja artesanal da minha terra, vou sempre. Vai para a artesanal da sua terra. Vou para a artesanal da minha terra. Pedro, agora com alguma pressa com a entrevista, perguntava-lhe 230 ou 180 deputados? Eu acho que a Assembleia da República tem uma composição perfeitamente equilibrada. Acredito que a diminuição do rácio pode, no atual modelo, causar ainda mais entorces naquilo que é a representação regional, a representação de todo o território. Portanto, eu acho que o atual Parlamento, eu acho que os problemas da política portuguesa não são de perto nem de longe a dimensão da Assembleia da República. Okay. Uma figura histórica que o inspire, para além daquela que nomeou o seu cão? Uma figura histórica que me inspire, várias, mas posso não ir para uma figura não muito distante, mas acho que é já uma figura histórica, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, Barack Obama, que é uma referência enorme do ponto de vista do pensamento, dos valores, e uma inspiração que, sendo recente, marcará sem dúvida um lugar na história. Ok. Um país que nunca visitou e quer visitar? A Nova Zelândia. Okay. E o que mudou desde que foi eleito? Olha, mudaram as rotinas. Eu tinha a minha vida muito em volta de Braga, é lá que tenho a minha atividade empresarial, profissional, associativa, política, e o centro da minha vida passou a estar cá. Venho à terça-feira, regresso à sexta, e portanto passei a ter uma vida muito mais de viagem permanente, mais pendular. Para a minha mulher não mudou grande coisa, porque a minha mulher trabalha em Coimbra e normalmente tem funções lá na reitoria da universidade, e normalmente ela vinha à terça-feira, fazia teletrabalho, e a segunda teletrabalho, que é o dia em que eu trabalho trabalhava sempre em Braga, mas à segunda já trabalhava no círculo eleitoral na mesma, e então a Filipa vinha para a universidade, vinha para a universidade de comboio e tal, ou de autocarro, e o que mudou é que ela ganhou um motorista, porque agora vem comigo à terça-feira, eu deixo em Coimbra, e à sexta eu apanho em Coimbra, portanto ela ganhou um motorista e eu ganhei pendularidade. Pronto. Acho que foi isso que mudou, não mudou substancialmente muita coisa. Se pudesse descrever Portugal numa palavra? Futuro. Acho que é a palavra em que quero descrever, não é? Se pudesse, Portugal pode ser descrito de múltiplas formas. É um país maravilhoso, é um país com inúmeras coisas boas, é um país com problemas também, mas acho que a palavra que alguém de 40 anos, que hoje é membro de um órgão de soberania, só pode ser futuro. Futuro, ambição, desenvolvimento, progresso feito com respeito, com solidariedade, com a capacidade de olharmos para o outro e pensarmos que todas as pessoas têm a sua dimensão e realidade de problemas, e que dar futuro a este país maravilhoso, a este retângulo à beira-mar plantado, é fazer um país em que todos podem desenhar os seus sonhos e as suas ambições e ter condições para as poderem materializar e concretizar. E que mensagem gostaria de deixar aos portugueses? Também não é diferente, é uma mensagem de futuro, é uma mensagem de esperança. Portugal é um país que tem dezenas, centenas de coisas boas. É um país com... A melhor coisa de Portugal são os portugueses. As qualidades dos portugueses, a afabilidade, a forma como nos relacionamos, a forma como recebemos, a forma como ainda temos um olhar preocupado com o outro, que é algo que, se formos para as grandes metrópoles e se formos para outros países, cada vez existe menos, há cada vez... E em Portugal também, é importante dizer que começa a haver esta emergência de um individualismo cada vez mais pujante. Mas eu acho que se há algo que Portugal não deve perder, é isso mesmo, é a capacidade de cada português se encontrar no outro, de se preocupar com o outro, de projetar no outro
quer as suas fragilidades, quer os seus sonhos e ambições, e esta dimensão fraterna de caminharmos juntos e de dar futuro a um país que é maravilhoso e que tem tudo, se fizermos as escolhas certas, para ser melhor amanhã do que aquilo que é hoje. Pedro, muito obrigado pela entrevista, foi um gosto. Gosto foi todo. Muito obrigado. Muito obrigado também a quem nos assistiu aí em casa. Podem seguir o nosso trabalho nas redes sociais e nós estaremos de volta para continuar a entrevistar os 230 deputados da Assembleia da República. Até à próxima.